Não se preocupe em ser escolhido pelos homens. Se preocupe-se em ser escolhido por Deus. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu estava lendo o livro de Samuel e eu estava naquela passagem em que Deus fala para o profeta Samuel para ir lá e escolher um rei no lugar de Saul. E Samuel vira para Deus e fala assim, poxa, mas se eu fizer isso, Saul pode me matar. Deus fala assim, não vai acontecer isso não. Vai para onde eu vou te enviar e vou te mostrar o novo rei de Israel. E ele chega na casa de um homem chamado Jessé. O interessante é que antes de chegar lá, alguns anciãos daquela terra vê o profeta e falam assim, você está vindo em paz? Aqueles homens eram homens maduros, anciões, que conheciam e temiam a Deus. E sabia que se um profeta de Deus estava indo até aquele lugar, alguma coisa tinha. Eles tinham tanto temor, tanta preocupação, que eles questionaram Samuel e perguntaram. E aí Samuel falou assim, eu venho em paz. Foi até a casa de Jessé. Chegou para Jessé e falou assim, Deus quer levantar um dos teus filhos como rei. Então o profeta olhou o filho mais velho de Jessé, que era o irmão mais velho de Davi, e falou assim, certamente esse homem. E essa história você já conhece, né? Deus fala assim, não, Samuel, não é ele não. Eu recusei ele, porque o homem vê a aparência e eu vejo o coração. Então, já começa por aí. Você não tem que se preocupar com o que as pessoas estão achando de você, se a pessoa vai te levantar ou não, porque aquela pessoa vai olhar pela aparência. De repente vai ver alguém na tua frente e vai falar assim, não, fulano não serve não, vou botar ciclano, porque ciclano está bem mais preparado. Mas às vezes o ciclano está mais preparado aparentemente, por dentro é corrupto, é sujo, pode roubar uma empresa, pode fazer seja lá o que for. Então, antes de você tomar uma decisão, você examine todos os fatos. Não vá somente pela aparência. Isso serve para casamento também. Agora, voltando na questão da escolha, de ser escolhido por Deus. Jessé foi lá, mostrou todos os filhos. E aí o profeta falou, não é nenhum desse. Sendo que o próprio profeta que virou e falou assim, tem certeza que não tem mais algum aqui? Porque ele sabia que Deus tinha enviado ele. E dá-se a entender que o pai de Davi desdenhou de Davi, porque ele era mais novo. Até dá para se entender também que ele, como pai, falou assim, meu filho é mais novo, não tem condições de ser rei agora. Se eu não me engano, segundo alguns estudiosos, Davi tinha lá para os 17 anos. E aí, quando o profeta fala, Jessé fala assim, tem um filho mais novo. Ele está lá cuidando das ovelhas, no pasto, trabalhando. E aí o profeta manda chamar Davi. A Bíblia fala que Davi era ruivo, formoso. E o que aconteceu todo mundo já sabe, Davi foi ungido a rei. Davi estava lá no canto. Ninguém acreditava que Davi poderia ser rei de Israel. Ninguém enxergava isso em Davi, mas Deus enxergava. E a Bíblia relata que depois disso um espírito vindo da parte de Deus começou a atormentar o rei Saul. E aí uma pessoa virou e falou assim, rei, você está sendo atormentado, você precisa encontrar alguém que toque uma harpa, algum instrumento que venha te acalmar. E adivinha quem é a pessoa que tocava a harpa? Muito bem tocada, Davi. E que você entende disso? Ele estava lá, ó. Ninguém estava vendo ele estava no campo trabalhando. Nem o pai dele acreditava que ele poderia ser um rei, mas Deus enxergava. E depois que Deus levantou ele, foi ungido, todo mundo começou a enxergar ele. E aí o rei manda chamar Davi. Davi vai até o palácio, toca pro rei e o rei se encanta, sabe, com Davi, com o jeito dele. Ou seja, o pai começou a enxergar ele, ou a pessoa que indicou pro rei começou a enxergar ele, e o rei começou a enxergar ele também, depois que Deus levantou ele. De repente você está isolado no teu cantinho, achando que nada vai acontecer, que ninguém acredita em você, que ninguém está te vendo. O homem realmente pode não estar te enxergando agora, porque o homem ele olha pela aparência. De repente você está no teu cantinho porque Deus está te preparando para no momento exato você saber tocar harpa, você saber lidar com aquela pedra que lá no futuro vai derrubar um gigante que vai te afrontar. Quando os planos de Deus começarem a vir sobre a sua vida. E assim aconteceu, né? Davi lá na frente teve a oportunidade de lutar contra um gigante. E eu até me questionava antigamente. Eu falava, como que um jovem novo chegou diante de um rei e falou assim, deixa eu lutar contra ele, e o rei liberou. Mas porque já tinha uma afinidade entre Davi e Saul, porque Davi tocava harpa para Saul. E Saul falou, vai lá. E aí ele foi lá, batalhou com Deus e ele conseguiu. E aí todo mundo já sabe, começaram a elogiar Davi, Saul começou a ficar com ciúme, então começou a perseguir Davi, e aí vem a outra coisa, as perseguições fez com que Davi fugisse, e ele começou a rodar de montanhas e montanhas.
Porém, mais uma vez, os olhos de Deus estavam sobre ele. De repente, o povo já tinha até esquecido de Davi, mas Deus não. E Davi se encontrou com um monte de homem também que era considerado escória daquelas pessoas daquela época, abandonadas. Esses homens colaram com Davi e depois viraram grandes generais no reinado de Davi. Então, guarda essa mensagem no teu coração. Isso é histórico, isso é real, isso é a palavra de Deus, isso aconteceu. Você pode estar achando que ninguém está te vendo, mas o Senhor está te vendo. Assim como Davi estava lá novinho, pequenininho, nem o pai dele acreditava. Mas Deus já fez isso nele. E no momento certo, quando Deus falou assim, esse é meu ungido, que desceu o óleo sobre ele, todo mundo começou a enxergar Davi. Até que a história do rei Davi, o nome dele chegou até nós nos dias de hoje, vai chegar até meus filhos, meus netos, enfim. Então, fica firme no Senhor, que o teu nome vai longe na história. O teu nome pode não ser tão grande aqui na terra, mas com certeza no céu será. Tá bom? Guarde essa mensagem no seu coração. Lembra de alguém? Manda essa mensagem para essa pessoa também. Não se esqueça de se inscrever no canal. Toda semana eu vou colocar vídeos relacionados com as coisas de Deus. Se gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e fazer parte da família, tá bom? Fica com o meu abraço, mais importante, fica com Deus.